Boa tarde, amigos. Hoje nós vamos dar início aqui à nossa programação da nossa campanha de valorização da vida, finalizando o Setembro Amarelo, como nós fazemos todo ano, no último sábado do ano. Lembrando que desde 1993, que a Federação Espírita Brasileira lançou a campanha em defesa da vida, que é uma campanha que contempla as questões que dizem respeito ao aborto, ao suicídio, à eutanásia, às drogas e à pena de morte. E o movimento espírita, ele trabalha continuadamente, todos os dias nessas campanhas. Todo seminário, toda palestra, todo estudo que a gente faz, que a gente estuda sobre reencarnação, imortalidade da alma, vida após a morte, a gente está esclarecendo as pessoas acerca da vida, o quanto é importante a vida, e também consolando aquelas pessoas mediante as perdas, as dores que vivenciam, né, com o desencarno dos seus familiares, principalmente nessas questões que nós estamos tratando hoje. Então, assim, pensando nisso, ontem eu estava pensando sobre essa questão e pensando comigo, eu vou sugerir, depois, numa reunião da casa, que ao invés de a gente fazer no último sábado do mês, essa campanha do Setembro Amarelo, a gente fazer no primeiro sábado do mês a campanha em defesa da vida, que há 30 anos está aí pelo movimento espírita. E aí a gente faria contemplando essas questões que estão atualíssimas, que volta a questão do aborto novamente, né? Das drogas também, que estão aí, muita gente morrendo, muito jovem morrendo por conta dessa questão. E isso também tem a ver com valorização da vida. Então, depois, na reunião da casa, nós vamos propor essa mudança para que a gente veja que o movimento espírita já se antecipou nessas questões. E nós estamos trabalhando, não é só no Setembro Amarelo. Até porque essa questão do Setembro Amarelo gerou discussões aí que nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Para isso nós convidamos o Marlon, que é psicólogo, é um amigo querido que sempre nos atende, para que a gente possa discutir um pouco essa questão. Pena que nem todos os trabalhadores da casa estão presentes, mas é assim mesmo. Quem veio porque tem interesse na proposta, né? Então, vamos fazer uma prece inicial, para a gente se harmonizar, e em seguida a gente passa para o Marlon fazer a sua fala e depois vamos conversar sobre essas questões. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, ao nosso Mestre Jesus e à espiritualidade amiga que nos conduz, a espiritualidade que trabalha incessantemente no amparo e na assistência dos nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, pedindo a eles amparo e proteção para esse momento, para que a gente tenha um momento de esclarecimento acerca dessa questão, que abra o nosso entendimento, para que a gente encontre um norte para trabalhar realmente essas questões, e na certeza de que, apesar de sermos poucos em número físico aqui, temos muitos irmãos desencarnados presentes, participando desse momento, porque são questões que dizem respeito a eles. Muitos não suportaram as dificuldades e agora, mediante esse momento de estudo, poderão tirar algumas dúvidas acerca do processo que vivenciaram. Então, agradecemos a Deus pela oportunidade, à espiritualidade amiga, ao nosso querido Mestre Jesus e ao nosso irmão Marlon, que vai estar conosco a partir de agora. Muita paz a todos, muito obrigada. Então, Marlos Ribeiro, nosso amigo, vai estar aqui conversando conosco. Vamos ficar atentos e detalhe, se alguém quiser escrever alguma perguntinha, levanta a mão, leva um papelzinho e caneta. E se não, depois a gente pergunta diretamente para ele. Vamos prestar atenção na fala dele, porque eu acredito que vai ter muita informação aí para a gente pensar. Vou começar
tirando vocês do lugar. Vocês não querem chegar assim mais para cá. Porque aí eu vou ter que ficar olhando para cá e vou querer ficar olhando para vocês também. Boa tarde, gente. Obrigado. Camila, porque tá estranho que eu fico olhando para mim mesmo na frente. Aqui pelo menos eu posso olhar para vocês. Quero começar assim agradecendo minha amiga pelo convite, a casa, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui fazendo esse momento, essa fala com vocês e tentando contribuir de alguma forma nessa questão tão difícil, né, que historicamente vem preocupando a humanidade e que, apesar de alguns avanços em relação ao tema, a própria movimentação e a contribuição do movimento espírita é uma prova disso, como ela falou agora há pouco, mas ainda assim é um drama que a gente ainda está perdendo de longe, sabe? E no dia a dia, no cotidiano dos serviços de saúde, a gente vem percebendo, em algumas medidas, até alguns agravamentos, né? E aí eu espero desenvolver aqui algumas questões a respeito disso e quero deixar desde já aberto, assim, para qualquer interferência, pergunta. Eu sei que a gente vai ter um momento logo depois, mas à vontade também, se alguém sentir que alguma questão precisa ser feita durante a fala, não tem nenhum problema, né, de interferir, ok? Desde que a campanha do Setembro Amarelo se iniciou, na verdade, quando a questão do suicídio foi vista ou começou a ser tratada como um problema de saúde pública e os trabalhos de prevenção e combate ao suicídio começaram a fazer parte do calendário da saúde, né, se alinhando ali mais ou menos ao Dia Mundial de Combate ao Suicídio, algumas questões se intensificaram, alguns espaços de discussão se ampliaram e isso é um aspecto positivo que a gente tem a tratar da questão, mas a gente trata assim com algumas ressalvas em relação a essas ampliações, né? E a Dora já trouxe um pouco disso. Nas casas espíritas, de maneira geral, e em alguns outros espaços, essa discussão e esse trabalho de prevenção é quase cotidiano. Todo o tempo essa questão está atravessando os espaços de trabalho desse meio. E diferente do campo da saúde, às vezes, né, essas questões são muito mais para constar, para garantir o cumprimento ali de uma certa agenda, né, contemplar essa agenda, mas não se aprofunda nessas questões, não se transforma efetivamente em uma ação de prevenção que garante às pessoas mais acesso. Eu me lembro e gosto de refazer esse trajeto histórico desde que cheguei a Parnaíba para começar o meu trabalho como psicólogo, né, já está indo aí para os 20 anos de trabalho, e essa questão se manifesta desde o início, e eu gosto de ressaltar isso. Pode parecer natural, né, como profissional de saúde mental, que a questão do combate ao suicídio fizesse parte do processo para um psicólogo, um psiquiatra, um médico, de maneira geral, outros profissionais de saúde, mas a dimensão humana que nos atravessa e que nos coloca diante da dificuldade de encarar um tema e uma situação difícil como o suicídio, ela se manifesta para todos nós. E comigo não foi diferente, né? Eu encontrei desde o início do trabalho como psicólogo essa questão, mas eu confesso que existe uma grande diferença entre você abordar tecnicamente a questão e você se sentir impactado como ser humano. Uma questão que se repete para qualquer pessoa que entra em contato com o tema é tentar encontrar os porquês. Por que alguém chega diante de uma situação de sofrimento e busca dar fim à própria vida? E aí a gente inevitavelmente vai ser levado a pensar, diante das circunstâncias que são apresentadas, quando há a oportunidade de ouvir da própria pessoa o que está afligindo, o que está sendo motivo de sofrimento, que você pense, que dor tamanha é essa, que situação de sofrimento tão grande é essa, que equivale
ao valor da sua própria vida. E é inevitável pensar o que circunstância me afetaria de tal maneira que me levasse a fazer o mesmo pensamento. E aí hoje eu posso dizer, ao longo desses 20 anos de trabalho, da maneira como cada pessoa, como cada paciente que eu fui encontrando pelo caminho foi me afetando e me transformando e transformando a minha maneira de ver e de ouvir e de trabalhar essa questão. É impossível trabalhar só tecnicamente a questão. Compreender o fenômeno do suicídio como uma questão de saúde pública é uma das dimensões do processo. E é fundamental que a gente compreenda isso, porque há muita gente que sofre sem saber que tem situações de saúde mental que estão empurrando ela na direção do suicídio, sim. Né? Há questões e sintomas que vão impedir uma clareza maior de pensamento, que vão produzir dificuldades de compreensão, que, se tratadas não só através de medicamento, mas de terapia, escuta e de outros recursos terapêuticos, vão diminuir bastante o sofrimento e vão afastar bastante as possibilidades de que a ideia do suicídio se apresente como uma saída. Mas a gente não pode restringir a questão do suicídio, da prevenção do suicídio, é uma questão unicamente de saúde mental. E como eu estou falando aqui para um público de trabalhadores espíritas, vocês sabem que tem uma dimensão espiritual forte e, em especial no nosso país, a gente tem uma questão que impacta diretamente essa questão espiritual, que é uma diversidade, né, de saberes religiosos, de tradições religiosas, e que tem compreensões diferentes em relação a isso. Então, para a gente que trabalha no campo da saúde mental, é um desafio, né? E que às vezes transcende, inclusive, o conhecimento sobre a realidade da mortalidade da alma. Eu estou falando que, mesmo dentro do público espírita, há irmãos que já com trânsito, com estudo, sofrendo, né, com questões e considerando a possibilidade do suicídio como uma saída. E por quê? Nesses quase 20 anos de trabalho, eu posso dizer para vocês que eu não encontrei ninguém, né, de várias pessoas que eu atendi vivenciando a questão da ideação suicida, ou já com alguns históricos de tentativa, nenhum deles, de fato, manifestou o desejo de morrer, mas o desejo de alívio. O desejo de que aquelas perturbações, que aquelas inquietações, que aquelas angústias tivessem fim, e não a vida. E aí há um grande erro de interpretação que nós, enquanto sociedade, precisamos trabalhar, da ideia desse alívio, né? Que é a grande ilusão que nos foi vendida com a questão do suicídio para a humanidade inteira, é de que a vida termina naquele momento, ou que eu, interrompendo os meus problemas atuais, eu vou ganhar um refresco, um alívio, uma trégua, que no fim das contas é o que todos eles, em algum momento, estão buscando, mesmo que equivocadamente perseguindo essa ideia. E aí é preciso que a gente entenda um pouco sobre o nosso funcionamento mental, nesse sentido, e também o que a gente está fazendo enquanto sociedade humana para melhorar, para mitigar essa situação. Eu digo que o velho Freud tinha razão, né, quando apontou que a gente tem um princípio de economia, né, da nossa energia psíquica muito voltado para a evitação da dor e a busca pelo prazer. Prazer de maneira ampla, né? Aquilo que nos faz bem, aquilo que nos agrada, aquilo que traz satisfação. E tudo aquilo que me causa alguma aversão, algum desconforto, alguma dor, algum sofrimento, a gente tem uma tendência a evitar, a se afastar. E isso tem um impacto direto na maneira como a gente lida com as condições adversas que a vida vai colocando. E aí vem a grande questão que a gente precisa começar a pensar enquanto sociedade. Parece, né,
que a gente esqueceu ou não foi avisado para a gente do que se trata viver, né, nessa Terra, viver nesse planeta. De fato, nós não estamos aqui numa colônia de férias, né? Pelo contrário, o movimento espírita, Kardec trouxe muito claramente para a gente a concepção do mundo de provas e expiações. Então eu deveria saber de partida que o sofrimento, que a dificuldade faz parte. Se a gente for aos textos bíblicos, a gente vai encontrar a referência, né? Olha, cuidado, vocês vão ter aí dificuldades, mas tem de bom ânimo, né? As tribulações, elas vão fazer parte do processo. E é preciso um exercício de fé e de firmeza na vida e no pensamento para que a gente consiga atravessar. Não é uma colônia de férias. E aí, quando a gente olha para os nossos processos de construção das respostas emocionais e dos comportamentos que a gente tem enquanto sociedade, isso não se reveste em ações de educação voltadas para essa parte específica da nossa educação. Na criancinha assim que nasce, a mãe muito zelosa e cuidadosa vai ensinar a mamar, porque apesar de nascermos com o reflexo da sucção, não vai acontecer por mágica, né? Botou o nenenzinho aqui e ele aprende a mamar. É um sofrimento. As primeiras horas, até o neném conseguir pegar, a mãe sofre de angústia, o bebezinho ali lutando pela vida, né? Tentando encontrar um jeito de aprender. E essa primeira dificuldade já é um desafio a ser superado, né? Por ambos. Quem já está aqui recebendo esse novo ser humano e esse ser humano que está chegando. Na verdade, a nossa própria experiência de nascimento, ela funda em nós uma profunda sensação de desamparo, porque a gente passa 9 meses ali, de certa maneira, protegidos, tendo as nossas necessidades básicas satisfeitas, ainda, né, que, do ponto de vista espiritual, várias coisas estejam acontecendo e este espírito esteja sentindo esses processos, mas é uma cápsula, né? O útero, eu digo, é uma usina de transmutação ali do karma então tem muita coisa acontecendo, não é só o corpo que está se formando do bebê ali, né? Tem toda uma questão ali que está sendo resolvida, realmente uma alquimia muito profunda da alma mesmo que está acontecendo. Mas é uma situação protegida em especial. E a partir do momento do parto, a gente se depara com outro que a gente vai reconhecer. Primeiro, tudo dentro do momento da gestação sou eu, né? Eu sou tudo. Tudo que eu sinto sou eu também. Faz parte essa desintegração do eu e a reintegração com uma identidade maior de tudo que me serve e depois uma separação, onde eu vou me individuar de novo, né? Vou me identificar como sendo uma pessoa, uma personalidade à parte. Mas até aí, primeiro processo fundante da gente, dos nossos processos emocionais, é uma sensação de desamparo. Eu agora não tenho mais tudo que preciso, eu agora choro, eu agora busco e não tenho, as coisas não são mais no meu tempo, embora esses primeiros dias e meses de vida é uma atenção redobrada, né, para esse novo ser humano, mas ainda não é aquilo que eu tinha, né, aquele cenário ideal, protegido dentro do útero. Então, esse desamparo do nascimento e de ter que começar a lutar pela vida, desde o ato de nutrição, funda em nós um desamparo muito grande que vai nos acompanhar por toda a vida, sendo atualizado em momentos diferentes. Assim que essa criança passa para uma nova etapa e começa a manifestar o interesse pelo ambiente, começa a querer se arrastar, engatinhar, qual é o movimento que todo pai, toda mãe zeloso vai fazer? Vai ajudar a explorar o ambiente. Se começa a levantar para segurar no móvel, a gente vai lá e levanta, ensinando a caminhar. Se balbucia uma cira, babá, mamar, a gente olha, mamãe, papai, né? Papinha, papá, e vai ensinando a falar. E segue-se um processo, a partir daí, educacional, que vai ser capturado, né, pela educação
formal, escolar, no sentido de letrar, de ensinar a ler, ensinar a escrever. A gente ensina outras habilidades, ensina a cantar, ensina a andar de bicicleta. Mas pense agora intimamente você. Em que momento você consegue se lembrar que você recebeu uma lição de educação emocional, de como lidar com a sua raiva? Quando você busca assim na sua memória, quando foi a primeira vez que você sentiu raiva e alguém disse, olha, isso aí que você está manifestando é raiva. Você está com raiva de quê? Quando você se manifestou o primeiro choro de descontentamento e alguém disse, você está triste, e ensinou o que é. Essa parte tão importante não é privilegiada. Embora hoje alguns educadores estejam começando a trabalhar essa questão da educação emocional, muito mais correndo atrás de recuperar um espaço, um terreno, né, com as nossas crianças e a nossa juventude, porque a gente começou a perceber também esses problemas de saúde mental se manifestando mais cedo, embora eles sempre tiveram aí, mas a gente começou a observar um pouco mais. É a mesma coisa em relação ao trabalho com a prevenção do suicídio. Parece que quando a gente começa a falar mais sobre isso, né, e eu volto e meio escuto isso, né, de outros companheiros de trabalho, não só psicólogos, mas outros profissionais de saúde, mas parece que quanto mais a gente fala, mais aparece gente, né? E será que de fato está sendo positivo, não está incentivando mais ainda as pessoas a lembrar a respeito dessa questão? Eu digo, embora seja pertinente essa preocupação, eu digo que na maior parte dos casos se trata de uma impressão do fato de que nós estamos abrindo a nossa escuta, a nossa percepção para a própria questão. Essas pessoas já estavam aí, nenhuma começou a pensar sobre o suicídio porque a campanha do Setembro Amarelo começou. Vai começar aqui no relógio dia 1º de setembro, vou começar a pensar sobre isso, não. Mas ela estava carregando essa questão de maneira mais solitária, isolada, e a maior parte das pessoas não estava aberta a ouvir, a observar, a captar os sinais do sofrimento, principalmente porque fazer isso é se dispor a entrar no processo. A gente está acostumado a fazer, a exercitar alguma coisa que nas aulas de português a gente aprendeu como função fática da linguagem, né? É só para manter o canal. Então eu digo bom dia, como é que você está? Mas é só para você me responder, tá tudo bem, bom dia e vamos seguindo. Não quero saber de fato como é que você está. Talvez eu nem disponha de tempo se você quiser me contar como é que está. Aí vai começar a gerar um desconforto. E quando eu vou perguntar para alguém que está manifestando sinais de sofrimento maior e que um sofrimento que leva ela a questionar a necessidade de continuar a vida, não é uma conversa que eu começo e encerro em 2 minutos, 3 minutos. Vai me levar, a partir dali eu vou pensar que é o drama e a questão de compromisso que eu falo no início, né? Parece natural que por ser profissional de saúde, principalmente de saúde mental, que a gente trate isso com naturalidade. Então, eu vou receber o paciente, ele vai falar e eu naturalmente vou ouvir. Não, a dificuldade de se comprometer com isso é a mesma, porque tem uma dimensão humana que atravessa cada profissional. Então, se eu sei que se eu abrir com uma pergunta, eu estou observando o sinal de sofrimento e eu vou perguntar, você está sentindo alguma coisa? Isso está te afligindo demais? Como é que você está lidando com isso? Sabendo que isso vai trazer, né, vai abrir um canal de comunicação, eu preciso sustentar a partir dali o que é que eu vou fazer com aquilo, né? Porque não basta só escutar. E aí, para além da questão de se perguntar o porquê, acompanha a maioria de nós no enfrentamento da questão do suicídio, achar que acolher o outro nessa situação, trabalhar com o outro nessa situação, exige que eu tenha uma solução para o problema dele. Que eu vou me tornar responsável, a partir dali, por resolver o problema do outro. E a gente não tem um saco de soluções, a gente não tem um remédio mágico que faz desaparecer
essas dores. Então, se desvencilhar dessa cobrança de que abrir a escuta para falar com o outro vai me exigir que eu tenha uma solução, é um caminho, inclusive, para suavizar a questão, para suavizar a minha tensão em entrar em contato com a temática, em conversar com as pessoas. Você não precisa ter uma solução. Tá? Isso, às vezes, é preciso, inclusive, compreender que algumas situações de sofrimento, algumas problemáticas que vão vir a partir da escuta com vocês, realmente não tem solução. Não naquele momento. Não imediatamente. Então a gente vai precisar construir com essa pessoa outros caminhos de alívio, né? Outros caminhos para amenizar aquele momento de dor, de sofrimento. Mas ainda não é uma conversa sobre solução, ainda não é uma conversa sobre fazer desaparecer a dor. É um outro processo. E isso dá um pouco mais de leveza, se é que é possível falar dessa forma, mas é fundamental para a gente se permitir entrar cada vez mais na questão com coragem, com tranquilidade, sabendo que é uma construção que leva tempo. Não vai ser sanada uma conversa. Realmente exige ali a construção de um laço, né, que vai permitir a comunicação entre essas duas pessoas, mas que isso não se encerra numa conversa. Por isso a gente tem uma certa ressalva com a campanha, da maneira como é feita, principalmente no Serviço Público de Saúde, porque às vezes a gente vê algumas ações muito pontuais que não se transformam em suporte para as pessoas que vão sim ser de alguma maneira provocadas a pensar sobre sua questão. Então, eu tenho muito cuidado em aceitar os convites, não é o caso, né? Já falamos da comunidade espírita, eu trabalho com isso o tempo inteiro. Nesse espaço está garantido o acolhimento, o atendimento espiritual, o auxílio fraterno, mas algumas ações muito pontuais deixam as pessoas soltas em situação de sofrimento. Você vai contar, vai falar sobre isso, isso vai iniciar ali um afeto, uma memória, e depois o que a gente faz a partir dali? Encaminha a pessoa para outro lugar, e aí eu quero saber o que aconteceu com ela depois, eu vou dar continuidade no processo. Então, também é preciso que a gente tenha cuidado em relação a isso. Mas, entrar em contato com essa questão é se permitir, deixar que essa temática nos atravesse no cotidiano, para que esse processo não se encerre durante o mês de setembro, porque as pessoas vão continuar precisando de suporte em todo o restante do ano. Eu não posso adotar só o calendário temático, como se a pessoa fosse, então, vou guardar minhas questões até setembro. Ou então deixo para trabalhar em janeiro, porque agora também tem o janeiro branco, que é saúde mental de maneira mais ampla, e setembro mais para falar do suicídio. Então, vou segurar minha onda até setembro para começar de novo. Não funciona assim. Então, se aproximar dessa questão, trazer para perto do cotidiano, é permitir que as pessoas, inclusive, possam fazer esse movimento de buscar ajuda, talvez com um pouco menos de pressão, com um pouco mais de naturalidade, e repensar que combater o suicídio, a ilusão do suicídio, é uma parte do processo. Eu venho realizando paralelo, em conjunto com o trabalho em geral como psicólogo, um trabalho que começa provocado por essa questão do Setembro Amarelo, mas com essas inquietações de falei assim, ok, terminou o mês de setembro, a gente vai parar, e aí, como é que ficam as pessoas? Porque uma vez que eu tinha feito alguns atendimentos, algumas escutas, as pessoas queriam continuar o atendimento. E aí eu disse, não, a campanha foi só ali, e aí o que a gente vai continuar? Então a gente começou, mais ou menos 10 anos, uma iniciativa que, a meu ver, é o outro lado da questão que a gente precisa enriquecer, fortalecer, e que é a mote, né, dessa fala que eu trago hoje. É preciso muito mais do que combater
o suicídio, é preciso fortalecer as potências de vida, as potências de viver. Então, a gente criou um grupo que a gente chama de Promoção da Vida, onde, além de garantir um momento de acolhimento para as pessoas, garantir um espaço de escuta e também de fala, a gente cria, né, tenta ali sustentar um espaço de acolhimento dessas dores, desses sofrimentos, através de recursos muito simples. Porque, né, a minha experiência de trabalho no Serviço Público de Saúde me exigiu uma habilidade de trabalhar com pouco, né? Recurso. Aqui a gente tem o data show, caixa de som, uma estrutura tecnológica que já até permite fazer um salto maior. Na maior parte dos espaços públicos não dá para contar com essas estruturas e, às vezes, a dinâmica do trabalho também não permite, né, recortar bem direitinho o tempo para fazer as atividades. As pessoas, a gente vai encontrar com as pessoas num momento em que a vida delas está atravessada por um problema de saúde, né, que ela está num serviço que tem superlotação, então o tempo não é muito privilegiado. Assim. E eu preciso aproveitar cada segundo, cada minutinho, para tornar mais potente aquele encontro. Então eu aprendi a trabalhar com pouco recurso, para que isso também não, a falta de recurso não virasse uma justificativa para não fazer, que é o que eu insisto em dizer, né? E eu espero que isso sempre, de tudo que a gente conversa, que isso toque mais profundamente o coração de todos vocês aqui, que é de tudo que eu posso imaginar tratar da questão da prevenção do suicídio, a única coisa que eu não posso me permitir é achar que eu não tenho nada para fazer. Não, a situação toda é muito complexa. Né? Aí eu não tenho condição de fazer nada. Esse é o engano que a gente precisa fazer. Sempre é possível fazer alguma coisa. Sempre é possível oferecer um alento, um alívio, que é isso que tenho colocado para vocês. De fato, nunca encontrei uma pessoa que quisesse morrer. Mas ela quer alento, ela quer alívio. E em algum momento a ilusão de que o suicídio pode ser esse alívio se implantou na cabeça dela e está ali servindo como uma perspectiva. Agora, quando eu passo a acompanhar pessoas que já estão vivenciando tentativa de suicídio, eu pergunto, você sentiu alívio? Não. Nenhum deles, de fato, me traz o relato de alívio. Esse a gente entra, né, para a literatura espírita, aí é que não vem nenhum relato de alívio. Pelo contrário. Então, a gente tem um trabalho pedagógico para começar a desfazer esse dano do alívio do suicídio muito grande, com esses complicadores que eu falei. Se eu dou, e hoje, né, a essa altura do trabalho, eu já compreendi, infelizmente isso não é uma situação comum, já entendi que a espiritualidade é uma parte importante, constituinte, né, da pessoa. Veja, espiritualidade, né, não religião. Mas a maioria das pessoas confunde as duas coisas. Então eu vou sondar como é que está espiritualmente aquela pessoa, para compreendendo que dali tem um suporte importante para fortalecer diante do sofrimento. Só que a gente tem perspectivas diferentes que podem ou não facilitar essa conversa. Mas, como eu disse, até mesmo entre companheiros do movimento espírita, a gente encontra pessoas, irmãos já com estudo, inclusive, mas vivenciando situações de sofrimento em que a ideia do suicídio começa a acossar a mente ali e começa a balançar na convicção, né? E há um ponto em que a gente vira realmente um paradoxo interno para a pessoa. Ela acredita na imortalidade da alma, ela conhece a literatura espírita sobre quais são as consequências do suicídio, mas a dor ainda é muito grande. E ela quer o alívio como todos os outros estavam buscando. E ela começa a pensar que mesmo que venha, né, pós-morte, uma situação de sofrimento, talvez um pequeno alívio, uma interrupção, uma separação temporária, começa a parecer sedutora. Então veja que a gente tem uma tarefa grande de apresentar informação,
E quando a pessoa nem essa compreensão tem, se torna mais difícil ainda. Então, às vezes, eu tenho que ir abordando, porque a psicologia, a medicina, né, a nossa ciência, ela tem uma visão ainda restrita sobre o fenômeno da morte. Em geral, está restrita àquilo que se pode testar, repetir, observar, medir, e a morte não cabe nesses parâmetros, né, da ciência tradicional. Mas ela também não pode negar fatos. Então, aquilo que é observado vai formando um anteparo de circunstâncias, de elementos que a gente pode sim estar provocando reflexão. São inúmeros os casos, eu digo que são pelo menos 2 linhas de pesquisas, já tem bastante tempo aí acontecendo, que podem ajudar a gente nessa situação, diante de uma pessoa vivenciando, a gente começar a fornecer informação. A informação é um bem precioso, né? É um elemento importantíssimo nessa luta, dar informação para começar a substituir, né, a ideia do suicídio, a ilusão do suicídio, por alguma outra informação mais concreta. As linhas de pesquisa sobre as experiências de paz e morte, que tem um caráter mais universal, independe de idade, de sexo, de religião, de crença, acontece em quase todos os países. Então, isso, para uma mente, para uma pessoa que não tem crença religiosa, é um elemento que faz pensar. Eu não acredito que a vida continua, mas olha, até a ciência está me dizendo que tem fenômenos aí que não dá para explicar, ou pelo menos não podem ser negados. E existem uma linha de pesquisa que é estudar a fronteira mais limite possível da proximidade com a morte, né? Equipes que fazem monitoramento do paciente, assim que a equipe médica diz, olha, aqui se encerrou, se o paciente está com morte cerebral, é só desligar os aparelhos, ele vai e vamos observar. A atividade cerebral zero, não tem mais consciência, não tem mais nada. Então, uma outra equipe vem, substitui os equipamentos ali e vai começar a monitorar a partir dali. Entra um familiar, começa a conversar, manifestar ali, o pesar em relação à situação, e áreas do cérebro que estavam inativas começam a funcionar. Como? O que o cérebro está registrando depois de morrer? Se alguém toca no paciente, aparece uma marcação na área responsável pelo toque. O morto está sentindo. A pessoa começa a falar e ativa a área do cérebro responsável pela audição. O morto está ouvindo. Essas pesquisas, inclusive, geraram uma mudança no protocolo das equipes de saúde quando trabalha com um paciente em coma. Você achava que ele estava totalmente inconsciente e vários voltam falando, olha, escutei tudo que a equipe estava dizendo, o que vocês diziam sobre o meu caso me deixava mais exposto, acreditavam, então se a equipe está vendo negativamente o caso, isso também me abalava. Então hoje já se toma um pouco mais de cuidado do que se diz na presença do paciente em coma, porque tem uma parte que a gente não consegue compreender como é que o cérebro continua registrando informações naquela circunstância onde a consciência está totalmente rebaixada, que é a dificuldade que a ciência tem, né, de compreender que a mente não é o cérebro. O cérebro é a parte que garante, que viabiliza o funcionamento da mente. Então tem alguma coisa na consciência que escapa a essa explicação, um órgão e um comportamento, um funcionamento. Quando a gente estuda desenvolvimento infantil, a gente sabe que as habilidades elas vão sendo adquiridas ali de maneira gradativa, né? Precisa ter o acréscimo de algumas aquisições cerebrais para que algumas funções comecem a acontecer. Então, a criança, por isso, engatinha primeiro, antes de caminhar, canta antes de falar, né? Esse processo vem da maturação de algumas estruturas. E aí você olha para crianças de 3, 4 anos, executando uma peça de piano inteira de memória, sem olhar, né, uma partitura. Os dedos quase não conseguem alcançar as teclas. E você olha
E qualquer pessoa com o mínimo de estudo nessa área vai dizer assim, não tem maturidade motora, cognitiva, né? As estruturas cerebrais não estão prontas para executar aquele processo tão complexo. É incompatível com o tempo de desenvolvimento motor e cerebral. O que explica isso? A ciência ainda não. A, a reencarnação explica, né? E aí, de pulga atrás da orelha em pulga atrás da orelha, a gente vai provocando reflexões. Isso vai permitindo a pessoa, nessa situação de sofrimento, pelo menos fazer uma ressalva. Então, peraí, deixa eu pensar melhor sobre essa ideia. Se os sinais de que a consciência pode ter começado antes de eu nascer, e ela pode continuar depois da minha morte, então eu preciso considerar melhor esse pedacinho que tem entre um e outro, que é a vida. E aí é a grande questão. O maior trabalho de prevenção do suicídio é a gente apostar na vida, nas potências de viver, que nos levam à necessidade de repensar parte das nossas ações de pedagogia emocional, da necessidade de falar um pouco mais sobre isso. Quando eu começo no nosso grupo de promoção da vida, a gente tenta focar a intervenção o máximo possível em ajudar a pessoa a se regular, a atravessar momentos de crise com mais conforto, com mais tranquilidade. Literalmente aprender a ficar tranquilo no olho do furacão. Então, eu não sei, a gente lá não trabalha com diagnóstico, não precisa de encaminhamento, você não precisa ter nenhum diagnóstico, independente se você toma remédio ou não. A gente diz que o pré-requisito para participar do grupo é que você tenha sofrido, que você esteja sofrendo, que você ainda vai sofrer na vida. Em último caso, todos nós. Então, você está habilitado a participar. Então, você vai chegar, ou você já passou por algum momento, em que a situação de sofrimento era tão grande que isso interferiu diretamente na maneira como o seu corpo e sua mente reagem. Que a maioria dos sintomas que a gente hoje trabalha dentro dos diagnósticos, categoria de diagnóstico da psicologia, da psiquiatria, nada mais são do que respostas a fenômenos e eventos da vida. A taquicardia que uma pessoa com ansiedade sofre é a mesma que eu, você, vamos sentir se a gente estiver diante de alguma coisa que nos surpreende, que nos impacta emocionalmente. O coração vai bater aqui, né? O pessoal diz, meu coração está para sair pela boca. E tem uma explicação, né, para a quantidade de expressões que a gente usa para se referir às nossas emoções. Esse coração sai pela boca, estou com um nó na garganta, estou com um aperto no peito, estou com frio na barriga, estou com tremor nas minhas pernas. É a linha de frente emocional, né, com que a gente está se relacionando com o mundo. E aí, se eu não me habituei a me monitorar, a me conhecer, quais são as minhas respostas diante das adversidades da vida, quando alguma coisa ultrapassa o limiar que eu consigo administrar, é claro que você pega de surpresa. E aí eu vou estar em situação de desvantagem àquela reação que o meu corpo está apresentando. É o pavor de todo paciente. É a sensação de que vai morrer, de que ele não vai aguentar aquele desconforto, que aquela situação de tristeza impede ele de ver uma luz no fim do túnel, que ele não consegue sair daquela dificuldade de buscar motivação para fazer o básico de viver. Se levantar, comer, tomar banho, né, conversar com as pessoas. E aí, como sair fora disso se eu não consigo compreender o que está acontecendo comigo? E a maioria não está habituada a reconhecer os sinais da emoção no corpo. E aí eu brinco, né? Mas puxando para a seriedade da coisa, que as nossas emoções afetam muito diretamente. E eu digo que a primeira coisa que se altera diante de qualquer emoção que a gente manifestar é a respiração. A respiração é um indicador muito precioso e que a maioria de nós não dá atenção. Passa a maior parte do tempo respirando de maneira inadequada
E não é à toa que diversas tradições mais antigas trazem a necessidade da gente compreender e de respirar melhor, né? Diferentes escolas de saber trazem contribuições nesse sentido. Então, lá no grupo a gente tem tentado fortalecer isso. Então, toda quarta-feira, quando a gente se encontra, a gente vai parar para respirar. A gente vai parar para observar como é que as minhas emoções estão afetando, marcando, né, a minha respiração. E de como isso é uma ferramenta, né, eu digo que é uma âncora mental para o momento da crise. E é o que vai levar a maioria dos pacientes em busca de atendimento de emergência, é tentar corrigir a falta de ar que ela está sentindo naquele momento de angústia e tudo. Enquanto não tiver uma experiência de aprendizado da crise, aí ela vai ficar todo tempo, porque cria uma experiência negativa, né? Eu precisei de alguém de fora, eu precisei de uma medicação, de uma intervenção para me fazer voltar a respirar. E aí a gente cria um problema de saúde pública e de acolhimento grave, né? Porque as pessoas nessa situação de crise elas vão parar na emergência e lá tem um monte de gente, né, de outros pacientes com emergências da ordem do corpo. E as nossas equipes de saúde, elas tendem a tratar isso como prioridade. O paciente que sofreu um acidente, o paciente que está tendo um ataque cardíaco, que teve um machucado, e você tem um paciente ali tendo uma crise de pânico na sala de espera. Quem é que vai ser atendido primeiro? Isso agrava o desconforto, agrava a lembrança em relação ao enfrentamento da crise. Então, a gente trabalha para a gente aprender a lidar com isso, aprender a respirar. E a maioria, quando a gente fala sobre isso, tende a menosprezar os impactos da respiração. E eu tenho que dizer, as nossas memórias, elas são afetivas. A gente lembra porque sente, né? Por isso é que eu lembro, né, do café que eu tomava lá na casa da minha avó, quando eu era criança, pilado ali, os minutinhos, fecho os olhos assim, sinto o cheiro e gosto. Mas não lembro, sei lá, o que foi que eu tomei no café ou no almoço terça-feira da semana passada. Porque não teve nenhum significado, né? Então não gerou nenhum afeto, nenhuma emoção. Então isso tem um lado positivo quando a gente trata de uma experiência agradável, mas torna uma questão densa quando eu estou falando de um trauma, quando eu estou falando de uma experiência de muito sofrimento. Significa que quando eu lembro, eu entro em contato com aquela dor novamente. E alguns quadros de saúde mental, eles podem levar a gente a manter algumas ideias fixas, né? Fixa aqui uma ideia só, e aí significa que se eu estou lidando com uma situação que me causa sofrimento, eu estou constantemente sofrendo e não consigo sair dali, porque é a única ideia que está à frente da minha cabeça ali naquele momento. Então eu preciso de alguma maneira escutar o que aquele sofrimento está manifestando, e eu preciso compreender primeiro como é que isso me afeta. E aí eu vou trabalhando primeiro em garantir que a pessoa tenha essa âncora mental, né, que é, no caso, a respiração, para atravessar momentos de crise. Aprendendo, tentando, né, buscando vivenciar esses momentos de crise com um pouco mais de serenidade, enfrentando, de fato, as informações e as questões que a crise está trazendo, porque ela não é só negativa, é importante que se diga, né? A nossa medicina do lado de cá do mundo vê a crise como algo só negativo, mas de fato não é. Tem questões que estão mobilizando, né, conteúdos emocionais, que vêm da minha história de vida presente, e aqui, né, nesse público eu posso dizer, vem também de ressonância do passado, e o fato de estar manifestando aquele quadro, aquele momento de sofrimento, é um momento pedagógico para produzir reflexões, para produzir entendimento. Essa dimensão pedagógica do sofrimento é que a gente precisa aprofundar. Perguntar o porquê, o que essa experiência me traz? Que habilidade eu preciso construir a partir dessa dificuldade? E isso, desde os primeiros anos de vida, a gente precisa estar o tempo inteiro trabalhando. Por isso eu falo dessa necessidade de repensar a nossa pedagogia dentro da família,
dentro da escola, dentro dos ambientes da sociedade, a nossa comunicação está cada vez mais precária. A gente conversa cada vez menos, né? A mediação tecnológica trouxe desafios aí para a gente, os últimos anos, por conta da pandemia, trabalho, ensino remoto, agudizou algumas questões de comunicação. Não por acaso tem aumentado muito os casos de ansiedade, de depressão, entre crianças e adolescentes dentro do ambiente escolar, porque mudou radicalmente a experiência durante alguns meses, né, do encontro entre as pessoas, e isso ainda não foi construído. Nós fizemos todo um trabalho de cuidados sanitários para garantir o retorno às nossas atividades presenciais, mas não fizemos nada do ponto de vista da nossa saúde mental. Nós não fomos preparados nem para o distanciamento social, nem para a reaproximação. E as consequências a gente está colhendo agora, tendo que reaprender a se comunicar e se relacionar, se afetar, sem tempo, né? Porque simplesmente voltou o calendário. E aí ninguém perguntou, está pronto, já podemos voltar, vamos voltar só metade da semana e a outra não. Não, foi meio que assim, voltou, vacina garantiu que a gente pudesse sair sem risco de se contaminar ou de não sofrer uma doença grave, mas não disse, não pensou das dificuldades que iam se manifestar em termos relacionais, em termos afetivos, e isso tem gerado uma quantidade maior de desconforto, de crise, que a gente tem tratado somente do ponto de vista individual. Então, parece que quando alguém está em crise, é um problema dela que está enfrentando a crise. No grupo, eu tento trazer que, apesar de que cada um está sentindo, nós também somos atravessados por questões coletivas. E, de certa maneira, isso ameniza o sofrer, é um alívio. Todo o processo, toda a intervenção é nesse sentido. Lembrem que eu estou, desde o início, falando para vocês, o que persegue a pessoa nessa situação de sofrimento é a ideia de alívio. Não é a morte per si, é o alívio. Então, eu preciso produzir alívio, eu preciso produzir saídas, né? Eu preciso dar um jeito de afrouxar esses nós da angústia, seja por que meio for. Então, a gente faz de tudo. Coisas muito simples como parar para respirar, fechar os olhos, uma automassagem na cabeça, automassagem nas mãos, um momento, uma oficina de abraço, uma oficina de sorriso, uma oficina de chorar, porque tudo isso é preciso aprender a fazer, desde pequenininhos até o momento atual que a gente está vivenciando, para que a gente comece a resgatar um pouco desse terreno. E é nesse sentido que eu digo que é preciso voltar a apostar na simplicidade da vida. A vida é paradoxal nesse sentido, a questão do suicídio, porque a gente vai encontrar pessoas em situações de grave ameaça da vida, em que parecia natural para qualquer pessoa que o melhor, o ideal ali seria parar de lutar. E a pessoa, pelo contrário, resiste. Uma situação extrema, um desabamento, a criatura fica soterrada ali, só mexe nos olhos, né? Não consegue se mexer de nada, várias partes do corpo ali fraturadas, um fiozinho um canalzinho de ar que passa para ela respirar, um veio de água que escorre, ela, né, bebe ali algumas gotinhas e se mantém viva por 5, 6, 10 dias. O que faz uma pessoa continuar lutando pela vida numa circunstância tão adversa? Considerando, né, todo mundo como espécie humana e outra pessoa numa situação de sofrimento, começar a pensar em desistir, abreviar a vida para se livrar do desconforto. Essa compreensão paradoxal do sofrimento traz para a gente a necessidade de que a gente compreenda que é possível e necessário que a gente construa ferramentas de enfrentamento do sofrimento. Eu preciso descobrir em mim quais são as potências que eu tenho, e em cada uma essas potências estão presentes para ajudar a me fortalecer. É como se eu fosse para uma viagem e eu sei quantos dias eu vou passar, então eu vou pegar determinadas peças de roupa, eu vou levar alguma coisa que eu vou precisar, computador, celular,
um cabo que eu vou precisar, eu vou me munir de ferramentas para as necessidades que vão se manifestar no caminho. Como eu estou dizendo? Na grande maioria das pessoas, a gente está, as situações de sofrimento são diante de fatos absolutamente previsíveis da vida. O fim do relacionamento, a perda de um trabalho, a morte de um ente querido, situações que são comuns, né? Possivelmente a maioria de nós já passou ou vai passar, mas que em algumas pessoas desencadeiam crises, processos profundos de sofrimento. Então, a gente tem como prever esses processos, a gente tem como se fortalecer, ajudar as pessoas a criar, né, recursos de enfrentamento, recursos emocionais para enfrentar situações que são previsíveis, conversar mais sobre a morte, conversar sobre o sofrimento, como suportar esses momentos, buscando apoio, que é uma grande desconstrução que a gente precisa fazer, que é a ideia equivocada, né, de que quem adoece dessa forma é mais fraco do que os outros. E aí, por isso eu estou o tempo inteiro provocando, né, que a gente pense, e eu nessa circunstância, será que eu conseguiria, né, me manter firme, de pé, diante daquele sofrimento? Ou eu estou me distanciando para ver a vida do outro como mais fácil do que a minha? Quando a gente está diante dos nossos sofrimentos e alguém menospreza as dificuldades, você sabe internamente, assim, não sabe o que eu estou passando, né? Essa fala é muito comum dos pacientes. Fulano não sabe o que eu estou passando, não sabe das dificuldades e, de fato, não tem como saber. Porque é você que está... Então, você que está percebendo, você que está sentindo, o que a gente pode fazer para enfrentar isso de maneira mais leve, de maneira mais suave? Eu digo que se você está carregando um peso muito tempo e suas mãos começam a doer, sempre é possível colocar no chão, descansar, respirar. Agora, do ponto de vista emocional, como é que eu carrego esse peso o tempo inteiro, sem parar, sem aliviar, né? Sem permitir um descanso na jornada? E eu vou achar que isso não vai me levar à sensação de cansaço, que é o que acompanha um grande número dos pacientes nessa situação. O cansaço vem de não ter uma trégua, uma pausa. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa trabalhar é, olha, deixa essas questões um tempo aí, respire, faça alguma outra coisa. Nesse sentido, a orientação de Chico, né? Quando a gente se ocupa um pouco do sofrimento do outro, isso tira um pouco do meu foco daquilo que está me afligindo, não só como uma questão moral, mas como um exercício realmente de respiro fora da minha realidade, que é necessário. Se a gente não faz isso de maneira regular, aprendendo a se distanciar um pouco da nossa realidade, a gente pode chegar a circunstâncias extremas que comprometem a nossa saúde mental, e o afastamento da realidade vem a partir de um transtorno, de um surto, e que está sendo comum na nossa sociedade. As pessoas vêm segurando, fazendo força, e de repente vai arriando, né? Rompe o esforço, ultrapassa a capacidade do sujeito de lidar, e ele acaba vivenciando uma crise. Mas é possível aprender de maneira mais gradativa com as situações de sofrimento. Basta que a gente vá compreendendo que ele faz parte da vida de todos nós. Isso vai tornando mais natural que a gente fale sobre o momento de cansaço, sobre o momento de desânimo e de apostar nas potências de viver. Hoje, muito timidamente, a questão da atividade física já foi compreendida, né? Se alguém está vivenciando um processo de depressão, uma crise de ansiedade, começar uma atividade física é um grande aliado no processo. E se funciona com a atividade física, por que não funciona para outras atividades? Então, no momento de dificuldade, ajudar a pessoa a fazer uma caminhada, ajudar a pessoa, ficar com a pessoa enquanto escuta uma música com uma mensagem edificante, tudo isso é recurso. Me lembro de maneira muito emblemática, quando eu cheguei em Parnaíba, eu comecei a atender uma salinha no SAMU.
ainda muito jovem, né? E ainda com os recursos escassos que a academia oferece para a gente. E aí chegou uma paciente escoltada assim, pelo braço por um familiar, sentou ela na cadeira e saiu. E eu disse, boa tarde. Não tem como falar com essa cadeira. Nem o olhar, nem a fala, nem nada. E eu pensei que se tratava de alguém com alguma deficiência auditiva, que não falava, a pessoa podia ter pelo menos me alertado. Aí eu fui lá fora, deixei a criatura lá dentro, sozinha na sala. Ela fala? Não fala, mas ela está desse jeito aí já faz um mês. Aí eu voltei lá para dentro, cocei a cabeça e tentei pelo menos umas 30 perguntas para ver se ela respondia. Onde ela sentou, ela ficou. Aí eu voltei para casa, pensativo, dar uma olhada nas leituras para ver o que eu podia pensar a respeito. Agora, volte com ela semana que vem. Voltou. Mesma coisa. E aí, vocês podem imaginar, né, que 30 minutos de silêncio, você tentando alguma coisa sem resposta, começou a ficar angustiante para mim. Eu digo, meu Deus, essa criatura não vai falar nada, não vai ter nenhuma reação. Começou a ficar aqui, busquei supervisão, liguei para uma professora de minha confiança, disse, não, Marcos, é assim, ela deve estar numa depressão muito profunda. Ver como é que está a questão da medicação, dá um tempo para ver se a medicação começa a reverter, mas ela está te ouvindo, ela está registrando, né, o que tá. Então começa a fazer as intervenções. Não se incomoda muito com a reação dela, não. Tudo beleza, beleza. Mas aí, 15 minutos, 20 minutos dava, a partir daí começava a bater a ansiedade em mim, e ficar. Até que lá pela terceira ou quarto encontro, eu percebi que ela fazia uma mexida assim, de rabo de olho para a janela. Era a sala assim, a janela era só no alto, né? Então a gente não conseguia ver a rua. A gente via a pontinha das casas aqui, a cabecinha das pessoas passando aqui na parte mais alta da rua e uma árvore com algumas flores assim. Ela está olhando para aquelas flores ali. E perguntei, né? Esperei ela fazer o movimento de olho de novo e disse assim, você está olhando para as flores? Aí ela meio que pegou um susto, né? Parecia que ela estava se fechando mesmo assim, para não dar brecha para a comunicação. E aí ela disse assim, não está conseguindo captar nada, então ele não tem nada para falar comigo. Aí quando a gente encontrou em comum, né, essa questão do olhar, aí eu digo, ok, encontrei, o que é que eu vou fazer? Marquei o atendimento para a semana seguinte, e quando ela chegou, eu não deixei nem ela entrar na sala. Ela caminhava com dificuldade, era um passinho de cada vez, assim, escoltado. E aí eu peguei ela da porta e fui fazer um passeio com ela ao redor do SAMU. A caminhada levou 1 hora só para dar essa voltinha. E aí a cabeça que ficava assim, né, parado, olhar parado, lá fora na caminhada, se movimentava. O braço, que até então ficava aqui, né, a gente segurava o braço, começou a se movimentar, descolar. Eu digo, bom, não tem nada travado nesse braço. Nessa cabeça não estava travada, fisicamente falando, né, são as emoções que estão travando. E a partir dali todos os atendimentos se desenrolaram dessa forma. Até que, aí digo, agora está na hora de eu fazer a intervenção ao contrário. E ela chegou, parou na porta, e digo, pode entrar. E ela ficou parada na porta. Não entrou mais na sala, como quem diz assim, a gente não vai sair não para caminhar. Então ali a gente resgatou a comunicação. Esse processo de compreender que existem muito mais recursos que a gente pode construir na simplicidade da vida que é a grande aposta que a gente tem, que a gente precisa fortalecer. Em cada pessoa há recursos muito simples, resgatar uma prática de cuidado, de autocuidado, compreender que por mais que eu possa ter um saber técnico a respeito dessa pessoa, existem saberes, né, compreensões muito internas que só a pessoa tem. Então, ela é a maior autoridade sobre ela mesma. E eu preciso resgatar essa confiança. Então, me diga o que é que você está sentindo, o que é que você está observando. Vamos compreender o que é que isso está produzindo na sua vida e que outras coisas a gente pode fazer para suavizar, para acalmar, né, esse processo. Sempre, né, centrando no controle da respiração, como uma âncora mental ali,
para atravessar os momentos de crise, que é o momento mais solitário, né, da pessoa em situação de sofrimento, porque é na hora que ela entra na crise, é ela sozinha no processo, por mais que tenha alguém do lado, profissional de saúde, por mais que tenha um remédio, é ela que vai sentir todo o processo. Então a gente procura dar tranquilidade para atravessar esses momentos, perder o medo da crise, para sair do outro lado com algum conhecimento. Né? Digo, olha, já que você vai atravessar um momento de crise, pega alguma coisa no caminho lá dentro, para a gente saber o que é que tem lá dentro que te apavora tanto. Então volta, vê os sinais, observa, qualquer coisa é importante. E aí volta de lá segurando alguma coisa e aí a gente vai trabalhar. De repente tem tanta coisa lá dentro, a gente vai trazendo uma de cada vez, que não vai sobrar muita coisa lá dentro da crise para te puxar de volta. E aí a gente vai ganhando terreno, vai resgatando a confiança de lidar com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com as nossas emoções, apostando e reconhecendo que a vida já é a solução em funcionamento para os sofrimentos que estão se manifestando. Então eu encerro aqui esse momento e abrindo a possibilidade de que a gente possa então agora dialogar um pouquinho a respeito da questão. Obrigado. Isso é justamente o que faz a gente pensar que não existem condições ou valores que são universais para que uma pessoa se sinta bem, em equilíbrio ou feliz. É uma experiência que pode ser muito positiva e suficiente para alguém se sentir ter essa sensação de equilíbrio, para o outro às vezes é absolutamente insignificante. E de novo traz, né? Assim, a gente precisa ampliar e compreender que existe uma função pedagógica da dor e do sofrimento que a gente não está acostumado a lidar. A gente tende a achar que a dor e o sofrimento são só negativos, né? E tanto o conhecimento espírita e algumas teorias psicológicas explicam que, embora eu possa aprender, aí vamos no chavão, eu posso aprender pelo amor, mas eu também posso aprender pela dor. E o aprendizado pela dor é através de outras vias, porque a via primária do reconhecimento de uma experiência positiva, de um recurso, de uma potência como vaga, está bloqueado por alguma experiência anterior, de um passado mais próximo ou mais remoto, que bloqueou aquele acesso. E aí as outras vias precisam ser construídas. Eu digo que até do ponto de vista cerebral, a gente é habituado a seguir padrão. O nosso cérebro, ele constrói programações mentais com base nas experiências que a gente tem e cada vez que testa uma dessas programações, a tendência é repetir. Quem já viu, eu gosto de dar o exemplo do shopping, porque é o que tem aquele piso emborrachado. Já viram? Que tem, da entrada, vai na frente de cada loja, que é o banheiro, que é o restaurante. Vocês sabem para que serve aquilo? Isso, é um piso tátil, né? Então, a pessoa que vai ali, né, com a bengala, ela vai, às vezes, até com o pé mesmo, ela identifica bem que, assim, tem uma derivação do caminho, que é para a porta de uma loja, que é para a porta do banheiro. Mas você vai, entrando no shopping, você vai encontrar um monte de gente caminhando ali em cima, que não tem nenhuma deficiência visual. Por quê? Porque o cérebro reconhece padrões. Então, é como se meu olhar se dirigisse para aquela linha que está ali no meio do caminho, embora também ele é emborrachado, e, portanto, não desliza tanto, muita gente caminha em cima por isso também. Mas só para exemplificar, o nosso cérebro ele vai atrás de padrões, não só físicos, de imagens, mas também de comportamentos e de respostas emocionais. E é muito mais fácil
por conta desse mecanismo cerebral, seguir padrões que eu já tenho, mesmo que sejam padrões negativos. É como se, mal comparando, eu chegasse num determinado local e tivesse uma trilha aberta no mato, né? E eu chego lá, tem mato aqui, a trilha no meio, eu vou por onde? Vou seguir pela trilha. Mesmo que eu tenha que dar uma volta maior, que eu sei que se eu fizer uma linha reta por dentro do mato, eu vou conseguir chegar numa distância menor, mas eu vou pela trilha que já está aberta. E pela trilha, ir pelo meio do mato significa mais esforço, né? Eu vou de foice e machado na mão, vou pegando espinho e galho e pedra. Abrir novas trilhas mentais é um esforço de produção de novos caminhos aqui dentro. A tendência da gente é querer repetir o caminho. Por isso é que o drama do consumo de drogas é bastante problemático, porque trabalha dentro do sistema de recompensa que o cérebro tem. E que, infelizmente, minha amiga, tende a se alastrar para outros aspectos, até mesmo quem não usa. Porque o avanço das tecnologias levaram a gente a ter dispositivos de comunicação, de acesso de redes, né, sociais, aqui na palma da mão, 24 horas. E as chamadas Big Techs, as empresas que fazem o gerenciamento desses aplicativos, compreenderam que o mecanismo por trás do aumento do uso, do consumo de rede social é o mesmo centro de recompensa. E aí isso se transformou numa mercadoria, porque eu posso agora produzir determinados estímulos e as pessoas vão apresentar uma resposta em busca de uma recompensa que é imediata, não precisa ir atrás da substância. A descarga, né, de neurotransmissor acontece ali, na hora. E isso se transformou num produto, e isso tem aumentado o nosso tempo de exposição a essas manipulações do nosso sistema de recompensa, e o problema é bem grave, né? Porque agora eu não preciso sequer gastar com produção de conteúdo. Eu transformo você num produtor de conteúdo e outra pessoa vai consumir o conteúdo que você faz. Ele também produz conteúdo e você consome. Então, na verdade, você é o meu produto e é o meu público ao mesmo tempo. Então, isso vai para uma escala assim que ainda não é possível prever a profundidade do estrago que vai causar. Mas a gente já vê, né, algumas pessoas com muita dificuldade de diminuir o tempo de tela, de se comunicar sem os aplicativos. Basta 2 horas de pane do WhatsApp para desestruturar quase toda a nossa forma de comunicação no trabalho, familiar. Tem gente que não lembra mais como é fazer uma ligação direta se não for pelos aplicativos de comunicação. Então, isso cria restrições para a nossa comunicação. E quando a gente sai um pouco dessa realidade, a gente percebe que a vida continua existindo na simplicidade das coisas. Eu tive a grande oportunidade assim, de passar 2 anos trabalhando no Maranhão, em território quilombola. E assim, às vezes era como uma viagem no tempo, né? Voltar para locais que chegam a ficar 5, 6 meses isolado da cidade, da menor cidade ali perto, sem poder ir lá comprar um saco de arroz, supermercado, muito longe da realidade. E de ver como parece que, de fato, o tempo para. Porque não dá sinal no celular, então você não tem como olhar o WhatsApp, não tem como ver um vídeo. E aí você vê a passagem do tempo do dia pelo toque do sol na tua pele, pela movimentação. Isso para mim foi fantástico, porque vocês vão lembrar, quando chega a hora de almoçar, que você está no trabalho, aí você vai para casa, você vai no restaurante, e ali você começa a ser, né, provocado pelos sentidos que está na hora de comer. Lá não, você está trabalhando, está vivenciando. Daqui a pouco começa a surgir o cheiro em algum lugar, em alguma casa, aí na casa do lado, todo mundo mais ou menos no mesmo relógio, aí você entende, seu corpo começa a dizer, olha, está na hora de almoçar, que é uma experiência normal, mas que está arrancada, né, da naturalidade do processo pela vida
mais artificial, né? Pelo mecanismo mais artificial que a gente está vivendo. E se aplica a vários aspectos da nossa vida. Por isso, de novo, eu falei, a aposta na simplicidade dos processos para enfrentar as situações de sofrimento da vida e, por conseguinte, combater, né, mais fortemente o suicídio. Se ninguém quiser perguntar mais nada, depois de hoje o relógio, porque eu sei que ele tem um compromisso agora de noite às 18 horas. Pergunte, por favor, Henrique. Sobre a estratégia da respiração. Sim. Se a gente observar a criança, né, ela respira da maneira natural, que é o chão de diafragma. Aí, sobre o estudioso, ele percebeu essa situação através de observação e de estudo. Aí, outra, juntando esse detalhe, eu fui numa clínica veterinária, né, eu percebi que isso mesmo foi remédio de cigarro. Esse cara, tu já observou como é que ele faz? Ele pega o capô, quando ele pega por aqui, ele fica mobilizado. Para ficar mais fácil de mobilizar, ele coloca de cabeça para baixo. Ele está respeitando, ele está sob domínio. Né? Aí, em relação à respiração, quem pode ser o ocidentário, o estudioso pode ser o ocidentário que a respiração pausada, no diafragma, relaxa a situação de ansiedade? Boa pergunta. Então, assim, existem tradições antigas que falam do benefício da respiração profunda. A minha resposta para ti vai mais no sentido contrário. O que eu observo quando alguém está vivenciando um momento de crise ou quando está atravessada por alguma emoção um pouco mais intensa? É que a respiração fica curta, travada, né? Geralmente acompanhada de tensão muscular em vários grupamentos que não tem absolutamente nada a ver com a respiração. Um exemplo claro é que quando você respira, né, só um terço do pulmão, tá, o diafragma mais ou menos nessa altura, um terço do pulmão está para cima, certo? 2/3 está para baixo dessa linha. Então, quando eu respiro e faço isso, na verdade, eu estreitei a caixa torácica, diminuí, eu estou restringindo a respiração a 1/3 do pulmão. A repetição disso, né, com continuidade no dia a dia, vai me gerar um cansaço nessa musculatura, tensão, e vai começar a gerar a sensação de que falta ar. Porque, de fato, se eu estou respirando 1/3 da capacidade, eu não estou conseguindo receber oxigênio com plenitude. Aí vai começar a apresentar dor de cabeça, tontura, né? Quem tem enxaqueca é crise o tempo inteiro. Então, eu tenho que ativar os outros 2/3 do pulmão que estão abaixo dessa linha do diafragma. Então, a respiração profunda, nesse sentido, ela precisa ativar essa área da musculatura. Então, quando eu puxo o ar, a minha barriga precisa expandir. Basta eu mandar qualquer um de vocês respirar agora, vocês vão fazer o contrário. Vocês vão puxar a barriga para dentro na hora de puxar o ar. Entende? Aí tem um mecanismo. Por que eu faço isso se o natural seria usar a plenitude da respiração? Porque a gente tem emoções atravessando, provocando reações de tensão na musculatura. Quando eu faço essa provocação, e que o exercício é tão simples, é fechar os olhos e respirar, e o único movimento necessário é da respiração. Fechou os olhos, começa um tal de... pé, começam as batidas de pé, mão, começa a gente a abrir um olho, fecha o olho, o que foi? Você está inseguro com alguma coisa, acha que alguém vai futucar seu olho, vai pisar no seu pé, gera todo tipo de manifestação. E aí, essa hora é que é a reflexão. O que está por trás dessa agitação? O que está por trás dessa dificuldade de respirar com a plenitude? Há um ponto que a pessoa realmente, nas primeiras vezes, não consegue ativar essa parte da respiração. Faz 2 vezes e diz assim, ai, estou tonto, vou cair. Entende? Porque está acostumado num padrão de respiração que, mesmo que sendo negativo, que provocando prejuízo, é aquela trilha, né, já aberta que ela consegue fazer. E a mudança, a simples sugestão de mudança de um outro padrão de respiração provoca também, inclusive, o afrouxamento das questões emocionais. Eu digo que essa intervenção é muito fácil de perceber. Assim, você não fica com raiva, né, aconteceu alguma coisa, que você ficou chateado e tudo, e você não fica assim, né? Estou com raiva. Não, você fica com raiva. Começa a travar os dentes, a levantar os ombros, a colocar mais firmeza nas palavras, e a respiração vai ficando prejudicada no processo.
Aí tem gente que começa a hiperventilar, né? Dependendo da conversa, ela vai canalizando toda a força da respiração para a fala, para transmitir o desconforto que ela está sentindo, e zero de conforto no corpo. Isso dificulta clareza de pensamento, por isso é que tem gente em circunstância de raiva vai ter atos impensados. Já está toldado a capacidade de refletir, de frear o comportamento agressivo. Você também não fica triste assim, né? Quem fica triste geralmente curva o olhar, fica mais focado no chão, tende a afrouxar essa musculatura e leva um encurvamento do corpo, que dificulta a respiração cansada. Vendo como as emoções alteram, né, a respiração, nesse processo eu penso, se eu fizer o contrário, se eu incentivar uma respiração profunda, será que o estado mental, a emoção muda? Aí é o que a gente observa. 5 minutos de respiração profunda, de olho fechado. A gente pensa, para o mundo e pergunta assim, aqueles problemas que você estava sentindo, aquelas angústias que você trouxe hoje, permanecem aí? Permanecem. E por que você conseguiu mudar o seu estado mental durante o exercício de respiração? Não sei, só sei que foi bom. Eu digo, bom, se foi bom, se conseguiu mudar, né? Eu digo que, na verdade, a respiração é como se fosse um sistema de alarme para a gente, né? Tem um alarme do carro, ele não toca porque tem alguém tentando arrombar o carro, mas todo mundo já viu um alarme de carro tocando sem ninguém perto, né? Tem uma desregulagem ali. Então, no carro eu tenho um botão para ligar e desligar. E aqui? Cadê o botão? Eu preciso construir essa informação, esse mecanismo de ler as emoções e de, como eu não posso ir lá no seu coração para ele bater mais devagar, como eu não posso ir na sua pressão para fazer ela baixar, eu vou usar aquilo que é visível e que está ao meu alcance, a respiração. Baixa a respiração aí, controla e tudo, vamos usar esse tempo. E é como se ela mandasse a mensagem para o restante do sistema, né? Olha, tá tudo bem, parece que não tem risco nenhum, então vamos voltar aqui a um estado de mais equilíbrio. Compreendeu? A lógica é fazer o caminho inverso que as emoções fazem quando a gente está vivenciando algum momento de crise ou dificuldade. Essa respiração deixa o corpo mais à vontade. Qualquer situação, quando você orienta a pessoa a respirar assim, ela tem menos crise? Não. A ideia é que a gente faça, durante o grupo, né, a gente cria no grupo uma circunstância artificial de relaxamento, de tranquilidade. A gente chega, fica todo mundo sentadinho, a gente toma um chá, a gente bate um papo, aí depois eu vou incentivar todo mundo a, se quiser, tira o pé do sapato, bota o pé no chão, relaxa os braços e vamos respirar profundamente de olho fechado. Eu estou criando uma circunstância artificial para induzir o relaxamento, para melhorar o padrão respiratório. De olho fechado, aos pouquinhos vai havendo uma desconexão do que está fora. E aí ela começa a se conectar com o que está dentro. E isso vai baixando, né, as vibrações do pensamento, as agitações do corpo. Para algumas pessoas tem um certo percurso para chegar até aí, mas já a primeira experiência tende a reverter isso, porque a gente também reage ao que o ambiente oferece. Se a gente estiver no meio de uma agitação, uma gritaria, teu coração vai se alterar instantaneamente, vai preparar você para uma circunstância de risco, para você precisar reagir. Se eu coloco você num ambiente relaxado e tranquilo, a tendência é que você espelhe aquela interação com o ambiente, entendeu? Mas, em geral, provoca uma melhora imediata ali para a pessoa. E a ideia é que ela exercite isso várias vezes, para que quando chegue o momento da crise, porque eles vão continuar acontecendo, ela agora tenha também de posse dela uma trilha mental alternativa. Ela sabe que ela pode atravessar o momento da crise, mas ela vai jogar a âncora mental dela bem ali. O mar começou a se agitar, não vai dar para me voltar para o meu porto seguro, então eu vou jogar a âncora bem aqui. Eu vou me segurar no barco. Né? A respiração é essa âncora no momento da crise. Não vai prevenir, mas eu tendo a ter uma experiência menos negativa, com mais autocontrole diante da crise. Essa é a ideia principal.
Aí a gente vai tentar os outros recursos, remédio, terapia, para ter mais informação. Mas ali é um recurso emergencial, para que o sujeito retome, tenha um pouco de sensação de segurança para atravessar as suas crises. Maravilha. Eu estou preocupada com o seu horário também. Eu sei que ele está comprometido com outras atividades, não só a nossa. E aí a minha preocupação também é com relação a isso. Então, assim, pessoal, achei maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado também, que tenham aproveitado bem as informações que ele nos trouxe. E a gente vai dar uma pausa agora nesse momento. Tem um lanchinho saboroso, como sempre, né? A gente prepara. Porque depois eu ainda vou querer que vocês, um pouquinho mais de tempo, agora para uma dinâmicazinha, um joguinho, um dominózinho que eu preparei ali para a gente. Tá bom? Então, Marlon, muito obrigado mesmo. Tenho certeza que essas informações vão ser muito valiosas para nós e depois eu vou querer conhecer esse teu programa. O grupo está aberto. O grupo funciona lá hoje está funcionando porque ele já funcionou em vários locais de Parnaíba, né? Foi me acompanhando, né? Por onde eu passei. Ele já funcionou na Pedra do Sal, na ilha e lá na colônia do Carpina. Hoje está lá na UBS do Raul Bacelar. O Planalto é a mesma, uma UBS só. Toda quarta-feira, às 2 da tarde. Não precisa de encaminhamento. Chegou, participa. Não precisa estar em crise. Não, também não. É melhor aprender antes. Perfeito. Bom, pessoal, vamos fazer a nossa pausa agora e a gente volta daqui a pouco.